nós temos alguns outros destaques, tá? Eu vou inverter um pouco essa fala, porque essa fala do destaque é positiva. Eu vou mostrar um pouco da desigualdade. Quer dizer, a percentagem dos negros em situação de extrema pobreza é 1/4 da que era em 1990. Só que ainda assim, o percentual de negros em extrema pobreza é muito mais elevado do que o percentual de brancos. Então nós temos uma desigualdade racial. Tá? O Nordeste ainda é a região mais pobre do Brasil, que a gente viu, mas a desnutrição lá já está praticamente próxima das outras regiões. Só que eu tenho um problema, quando eu olho aquele indicador de desnutrição infantil, tem as chamadas nutricionais do Ministério da Saúde que são feitas na época das campanhas de vacinação, e elas me mostram, por exemplo, em 2005 eu tinha 5,2% da população do semiárido, das crianças do semiárido em situação de extrema de desnutrição. Tá? Isso é o mesmo valor se observou para os quilombolas, o mesmo valor se observou para a região norte. Então, em todos os indicadores, o Brasil está muito bem, na média, mas tem desigualdades internas que precisam ser olhadas. E aí estão os nossos desafios. Né? Se a gente quer construir, de fato, um país justo e menos desigual, a gente tem que continuar observando. E eu acho que esse é o objetivo do seminário. Tá? Nós estamos mostrando que avançamos, estamos bem na foto no cenário internacional, mas internamente a gente ainda tem que fazer muito para que o país seja um país justo de fato. O segundo objetivo é atingir o ensino básico universal. Tá? Também, nesse caso, o Brasil propôs uma meta nacional. Garantir até 2015 que todas as crianças de ambos os sexos terminam o ciclo completo de ensino. O Brasil falou que de todos os sexos, todas as regiões e todas as raças concluem o ensino fundamental. Quando eu olho o acesso, medido pela taxa de matrícula, né, a taxa de escolarização líquida, que é crianças de determinada idade, na faixa, no nível correto de ensino, eu vejo que, independente do recorte, o Brasil avançou significativamente. Né? Então, se é urbano ou rural, se é branco ou preta, a média, todos eles se aproximaram da média nacional de mais de 90% de escolarização líquida. Mas, quando eu olho por quintos de renda, eu tenho que só 29,6% das crianças que estão no primeiro quinto estão na idade correta. Isso, das crianças não, desculpa, dos jovens no primeiro quinto estão na idade correta. Então, eu avancei muito no ensino fundamental, em colocar as crianças na escola, mas eu tenho que fazer muito ainda para conseguir que elas completem o ensino fundamental e cheguem ao ensino médio. Tá? Então, esse é o grande desafio do Brasil, é fazer com que os jovens não desistam da escola e que, quando eles estejam na escola, que eles consigam prosseguir e terminar um ciclo de ensino. E um outro indicador que me mostra isso é esse índice de adequação à idade séria, que diz como é que estão, em relação à idade, as crianças, se elas estão na escolaridade correta. Então, uma criança de 9 anos, ela tem que ter completado pelo menos 1 ano de estudo. Tá? 86% das crianças de 9 anos no Brasil já fizeram isso. Mas quando eu olho para as crianças de 16 anos, apenas 59%. Ou seja, eu tenho 40% das crianças de 16 anos fora do nível correto para a sua idade. E aí? Nossos destaques, a gente ampliou a taxa de conclusão do ensino fundamental e reduzimos o analfabetismo entre jovens, praticamente erradicado nessas reuniões. Mas a gente tem que assegurar, efetivamente, que os jovens concluam o ensino médio. Tá? E isso depende da ampliação da oferta, depois a gente pode discutir, né, como é que isso é feito. No caso do ADM 3, é um ADM voltado para as desigualdades de gênero. Tá? E a meta é eliminar as disparidades entre o sexo no ensino fundamental e médio, se possível até 2005, em todos os níveis de ensino, mais tardar até 2015. Bom, em relação a essa meta, quando eu estou comparando mulheres e homens, o Brasil já alcançou há muito tempo. Tá? Porque as mulheres, elas estão melhor na escola do que os homens. Aí eu tenho alguns problemas, outros, que é o que o relatório destaca, já vem destacando há algum tempo, que é, eu tenho um problema para os meninos concluírem o ensino. Tá? Os meninos sofrem, dentro do processo educacional, alguns tipos de discriminação que precisam ser trabalhados, algumas dificuldades para concluir os níveis de ensino. Mas, entre as meninas, eu tenho problemas sérios. Eu tenho desigualdades entre meninas negras, que têm ainda um alto índice, né, de evasão da escola. Eu tenho problemas das mulheres de mais de 60 anos, que têm uma taxa de analfabetismo significativa. E eu tenho um outro problema, que a gente vai até trazer um indicador, que é o papel que é atribuído à mulher na sociedade
não mudou significativamente. Tá? E aí um dado que a gente traz para mostrar isso é essa participação das mulheres no ensino de graduação, um dos dados, por exemplo, que mostra que ainda é atribuído para a mulher o papel do cuidado. Tá? As mulheres fazem cursos de serviço social, pedagogia, enfermagem, letras, tá? Mas os cursos de informática, engenharia, física e economia são predominantemente masculinos. E isso, essa visão sobre o papel da mulher, se reflete na participação da mulher no mercado de trabalho. Tá? Como se as mulheres são mais escolarizadas, tá? Têm um nível educacional mais alto que os homens, elas podem ter uma participação que está estável e é muito mais baixa que a dos homens. Tá? Então, essa é a discussão que esse ODM traz. Ainda existe uma discriminação que é refletida nesse gráfico e é refletida neste, tá? Que mostra que quando as mulheres participam do mercado de trabalho, né, elas tendem a participar em empregos precários. Enquanto eu tenho 26% dos homens em empregos sem carteira, empregos domésticos, empregos por conta própria, eu tenho 42% das mulheres. Tá? E aí, essa tabela é muito interessante porque ela mostra o seguinte, que isso não depende da escolaridade, tá? Que efetivamente depende da forma como a mulher se insere no mercado de trabalho. Porque quanto mais alta a escolaridade, menor é a proporção de rendimento que a mulher recebe em relação ao homem. Então, mulheres com escolaridade mais alta têm um rendimento proporcionalmente menor em relação ao homem do que mulheres com menor escolaridade.